Olá, sejam todos bem-vindos no Face a Face com Madame Hanson. E hoje nós temos o nosso convidado especial aqui, que vai estar falando de um tema, assim, muito polêmico, interessante. Talvez vocês achem maçante, mas não é. É muito importante. Nós vamos estar falando sobre licitações. E o nosso convidado é o Dr. Marcionílio Pereira. Doutor Marcionílio, eu esqueci o Flor, né? Flor Pereira. Flor Pereira. Isso é normal, né? É a idade. Doutor, o senhor, por favor, o senhor pode se apresentar? Pois não. Fique à vontade, aqui nós estamos em casa. Eu vou fazer umas perguntinhas depois, assim. Opa. Vamos lá, doutor? Muito bom. Legal. Por favor. Olá, é um prazer, né? É uma satisfação estar de volta depois dessa pandemia, né? Que foi tão, assim, prejudicial a todos, né? Verdade. Prejudicou desde a da economia como um todo, a sociedade. Tivemos várias mazelas aí nesse período e por isso a grande satisfação de estar de volta, né? Falando de um tema que é de pertinência, né? Faz já 25 anos que a gente vem lidando nesse mercado, as licitações, aprendendo a cada dia. E hoje nós vamos falar bastante, né, sobre a licitação, sobre a legislação, normas, nova lei de licitação que surgiu, com várias novidades, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje e espero que a gente possa tirar dúvidas aqui e esteja contente aqui. Eu tenho umas perguntinhas aqui, doutor. Vamos lá no túnel do tempo, né? Opa, vamos lá. Porque licitação às vezes as pessoas pensam, licitação, o que é licitação? Eu entendo, eu fui aprender licitação em 87. O que era o nome licitação, tá certo? Então, mas antes disso teve uma coisa que o senhor não falou e eu vou ter que falar. Eu gostaria que você falasse, mas... Vamos lá. O doutor Marcionílio, ele há 25 anos, ele presta assessoria na área jurídica em licitações e contratos administrativos, tanto para a área privada como pública. Ele também é professor, atuação no direito administrativo e empresarial, vários cursos de capacitação para pregoeiros, né? Em diversas empresas públicas, consultor jurídico. Inclusive, eu já organizei vários cursos de licitações com o doutor Marcionílio. E há muito tempo, por conta da pandemia, paramos. Verdade. Doutor, como que ficou nessa época da pandemia? Parou tudo, né? Até a parte de consultoria. Na verdade, Ana, parar não parou, né? Porque assim, durante esse período, logo que veio a pandemia, o governo já se procurou elaborar leis emergenciais, né? Para poder atender a demanda que a administração pública não para, na verdade, né? Apesar das paralisações que houve, muitas pessoas trabalhando em home office, até órgãos públicos, né? Colocando seus servidores em home office, mas não pode parar. A administração pública é algo contínuo, né? Diminui, mas não para. Então, nesse período aí, foram elaboradas, né, publicadas normas de contratações diretas, muitas dispensas e tal. E, assim, a consultoria em si, é claro que diminuiu, né? A prestação da assessoria direta, a consultoria diminuiu, mas para outras empresas até aumentou, porque nesse período teve muitas discussões dos contratos, como é que ia ficar contratos, né? Então, a gente teve uma atuação muito grande ainda, mesmo no período de pandemia. Então, eu vou começar, assim, fazer algumas perguntas, até para que eu retome, né, a minha memória. E, como vou retomar, aprender, né? Porque eu trouxe até uma relíquia ali, né? Trouxe uma relíquia, que são poucas pessoas que têm. Inclusive, eu estava lendo, eu li um artigo teu, né? Você fez vários artigos. E uma das coisas que eu não sabia,
Tá? Então, como nós vamos estar falando, entendendo aqui as leis e demais normas de licitações, quando iniciou-se em 1862, através do decreto 2.296 de 1862, que aí ela regulamentava, né? Que era a responsabilidade de comércio, do Ministério da Agricultura, comércio e obras públicas. Aí passou um tempo, né? Várias coisas aconteceram no decorrer, pelo mundo todo. As metamorfoses, como cita o senhor, né? Até chegarmos no bonitinho. Aí é onde eu entro. Você sabe, né? Quando eu nasci, 67. Coincidência, né? Eu trouxe. Você tem isso aqui, doutor? Acho que ninguém tem. Ah, tem. Isso aí, na verdade, assim... Esse aqui tá velho demais. Não, tá bem conservado esse exemplar aí. É que eu sou da época da caverna. 1967. Se encapou, ficou bonito. Então, mas é isso mesmo que você falou, Ana. As licitações, elas nasceram como norma, né? Como uma legislação lá em 1862 mesmo, né? Porque as compras do poder público sempre foram diferenciadas, né? Tinha que ser diferenciadas do privado, né? O poder público não pode chegar e comprar de quem ele quer. Senão, imagina, só ia comprar dos parentes, dos amigos, né? Então não tem pode, que ter, tem que sempre houve, né, essa concorrência, né? Dar oportunidade para os interessados participarem daquela compra, né? Daquela venda, aliás. Posso? Pois não. Já interrompi, né? Eu nem pedi posso, já fui direto, né? Não, vai lá. Nossa, né? Eu tô pior que aquele... Vou impugnar você! Doutor, aí, como eu vou ter mais perguntas, assim, eu vou dar uma acelerada. Então, começou com o primeiro, depois veio o decreto 200, Não, de na 67. verdade, agora o senhor que te interrompe, desculpa, só para complementar aqui, ó, nasceu lá em 1862 a norma, mas de lá até chegar no decreto 267, foi um longo caminho. Teve o Código de Contabilidade Pública, que virou por 50 anos, e regulando a questão das licitações, mas nunca tinha havido uma coisa tão aprimorada, né, na administração pública, como foi o decreto 200 de 67, né, que trouxe foi um decreto-lei, na verdade, né, de 67, que foi a reforma administrativa, que começou daí um novo mundo, né, um país mais moderno, e de lá para cá que fez escola, né, chegou-se ao decreto 2 de 300, lá em 1986, e aí com a Constituição Federal de 88, e tiveram que elaborar uma nova lei para aceitar o que estava dizendo a Constituição de 88, se bem que o decreto 2 de 300 era um decreto muito bem elaborado, né? Que foi recepcionado assim, quase que muitos de seus artigos pela Lei 8666. Cuja lei, de 93, né? Cuja lei regulamentou um artigo da Constituição Federal, que foi a primeira Constituição Federal a falar sobre licitações expressamente. Lá no artigo... Qual artigo? No artigo 37, inciso 21, fala que a administração pública tem que, para fazer suas aquisições e tal, obrigatoriamente tem que ser através de licitação. Agora, doutor, uma coisa, assim, nós vamos ter muitas entrevistas futuras, porque é muito polêmico e muito abrangente. Uhum. Me conhecendo por gente, na época... Só para a gente dar uma introdução, a licitação... Vamos falar do tempo lá atrás da 866, né? Ela tinha a licitação, 5 modalidades, que... Se eu estiver errado, você me corrige aí, hein? Na época, era concorrência, tomada de preço, convite, leilão e concurso. Isso, tirou 10. Tirou 10. Gostei. Bota 10zinho pra mim, 10zinho. 5 modalidades. 5 modalidades. Exato. Aí, nesses meados, eu já estava, porque na época que começou a coisa de informática, eu cheguei e em Brasília, eu fiz até uma entrevista com, acho que era o doutor Henrique Voigt, estava implantando o CICAF. Uhum. Né? Em 95.
Exatamente, que ninguém acreditava, porque era muita Lá do documentação. extinto Ministério do Mar. Eu cheguei lá no Mari. E o que aconteceu? Depois veio o pregão, né? Assim, Você pode me explicar essa mudança aí? sim. É isso mesmo que você falou. A Lei 8666, ela trouxe 5 modalidades, né? O que são modalidades? São as formas de comprar. Porque você pode imaginar que o governo compra de tudo. Desde pequenas coisas, de um alfinete, até uma grande obra, né? Uma estrada, um viaduto, portos e tal. Então, não dá para fazer a mesma compra na mesma sequência, com o mesmo processo de uma coisa pequena, né? Então, por isso que tinha aquelas modalidades que diziam respeito ao valor, né? De acordo com o valor envolvido e da complexidade daquela compra, daquela aquisição. Então, por isso que a concorrência, que é utilizada geralmente para obras, né, de grande porte. Tinha os valores, né? Tem os valores, né? Eu não me atualizei, mas depois, nos nossos eventos, a gente vai estar atualizando. E nos nossos próximos programas, a gente vai cada modalidade tem um valor estabelecido, né? Depois tem a intermediária, que é a tomada de preços, depois o convite, aí leilão e concurso. Se bem que você falou que mas assim, na verdade, a 8666 ainda está em vigor, né? Ela vai vigorar, saiu a lei, foi publicada a lei 14133 em 2021 para substituir a 8666 que estava gritando. Todo mundo já gritava por uma nova lei, né? Eu tô aqui com... Por quê? Não, eu tenho que perguntar, doutor. Eu tô ficando com brotoejo, se eu não perguntar, não vai dar certo. Não, mas você falou do pregão. Não, eu falei do pregão, mas eu já vou pular do pregão. Eu vou, assim, antecipar... Porque o pregão, aí teve as modalidades, e etc. Mas assim, eu vou mudar, depois nós vamos retomar. Vamos fazer o inverso. Tá bom. Vamos fazer o inverso? Vamos lá. Aí depois a gente entra pro diálogo competitivo. Também. Não, nós estamos fazendo aqui, tá? Tá bom. Porque não temos uma ordem, só para eu lembrar. Em 2014, na época da Copa, né? E 2016, foi criado o RDC. Exato. Aí o RDC, ele era exclusivo só para aqueles... se eu estiver errada, me corrija, porque eu ainda estava atuando, fazendo eventos nessa época, então eu estava naquela loucura, buscando, né? Tá. Eu falava, caramba, mas que te acha? Tive eu que estudar o RDC, novo regime de contratação, né? É sigla demais. Doutor, depois era só para a parte de obras, certo? Isso. Aí depois eu vi que, não, vai ampliar para a área da saúde. Isso. E caminhou, mas a 866 continua. Porque eu fiquei engavetado vários projetos de seminários para mudança da 866. Então, para mim, isso aí depois da pandemia, eu falei, nossa, preciso conversar com o doutor Márcio. Tá certo. Na verdade, assim, foi a lei do RDC, Regime Diferenciado de Contratação, olha só. Por que diferenciado? Por que tinha que ser? Por quê? Porque, imagina, o Brasil vai sediar a Copa, nossa. Nossa! E agora? Em 2011, então, elaboraram a lei da RDC, porque pensaram o seguinte, poxa vida, a 8666 é uma lei que nos serviu aí por quase 30 anos, né? Vai completar 30 anos ano que vem. Ela é focada, dirigida para obra? 93. Ela nasceu, na verdade, lá desde antes, as leis, as normas de licitação eram mais focadas em obras. Em obras, né? Obras de engenharia e tal. Mas aí, a gente sabe, né, apesar de ter sido uma lei que nos serviu por tanto tempo, né? E até que bem, né? Tem muita crítica, tá? Mas eu acho que foi uma lei até que razoável dentro do panorama de legislação do nosso país. Só que tinha um certo engessamento. Muitas normas, muito prazo, né? Muita documentação, um processo meio burocrático. Aí, falar, não, a gente tem que fazer uma coisa que contemple essas obras que são estruturais, né? Imagina fazer reformas estruturais, construir novos campos, né? Para receber as seleções e tal. E isso aí, fala, olha, se a gente for obedecer as normas, o procedimento da 8666, não vai dar tempo de jeito nenhum de fazer essas obras. Vamos criar uma norma que dê mais celeridade
né? Mais simplicidade para os processos, para diminuir prazos, excluir determinadas exigências, fazer uma coisa mais ágil, né? Senão não vai dar tempo. Aí fizeram o RDC e houve, claro, muitas críticas de juristas, né? Grandes juristas falando, nossa, está rasgando a Constituição, não sei o quê. Mas, enfim, as leis caminham conforme o quê? Conforme os costumes, os hábitos vão mudando, né? A sociedade vai mudando. Não dá para a gente achar que uma lei elaborada lá em 93... Gente, se você olhar o panorama de 93, fizer uma comparação com hoje, é outro mundo, outra realidade. Mudou tanta coisa, né? Então, as leis têm que acompanhar essas mudanças, né? Por isso que veio o RDC e serviu bastante, né? É claro que sabe quando uma coisa dá certo? Alguém tem a ideia, poxa, podia usar para aquilo outro também. E foi juntando mais coisa no RDC. Mas hoje, com o advento da nova lei de licitações, a 14133, o RDC foi revogado. Porém, tem certas determinações, certas previsões da lei que são tão boas que vão ser utilizadas nessa lei. Foram utilizadas na lei 14133. Na 14133. É. Então, doutor, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o inverso aqui, né? Tá. Vamos entrar logo na lei 14.133 de 2021. Isso. Tá certo? Aham. Eu vou no primeiro ponto. Essa lei já está em vigor? Boa pergunta, Ana. É uma dúvida recorrente. As pessoas sempre perguntam, Como assim, doutor? A lei 8666 não vale mais, agora é a nova lei, né? Minha cabeça Todo mundo tá falando isso. Eu pintei de vermelho porque eu tava loira, né? Porque eu falei, caramba, é muita lei pra mim, né? É uma dúvida, realmente, Por favor, recorrente, doutor, né? Até pessoas da administração pública, né, que ainda não passaram por um treinamento, né? Tem essa dúvida ainda tão apavorosas, assim, sabe? Porque fala, poxa, não houve um treinamento, não sei o que, tal, calma, porque é o seguinte, primeiro, ela está em vigor em tese, porque existe um período de transição de quando ela foi publicada, né? Foi 1º de abril, né, de 2021. Dia da mentira! Não, mas Dia da mentira. Mas aqui tem alguma coisa de 1º de abril também. Aí, veja bem, a 866 é bullying, né? A lei de licitações é uma lei bullyingada, porque a 8666... 1º de abril mesmo? A 8666 era criticada, né, por alguns alguns juristas, assim, mais... Quer dizer, faz mais de um ano, né? Aí a gente mais tá rigorosos, falando, digamos legal. assim, falava que a 8666, por conta do número 666, era a da besta, né? É a lei da besta. Agora é a lei da mentira. Ai, meu que Deus. é o 14133, né? E foi publicada justamente no dia 1º de abril de 2021. Então, assim, ela publicou dia 1º de abril para ter validade, né? Ela já podia ser utilizada de imediato? Poderia sim. Poderia. Mas quem que vai utilizar uma lei nova que ninguém nem sabe como operar? Né? Claro que, por enquanto, alguns órgãos do governo federal até já começa a utilizar, mas só que tem um porém. Essa transição de 2 anos é para que até... É obrigatório essa transição de 2 anos? Sim, é obrigatório ter a transição para que ela comece a valer como obrigatório para todos os entes federados. Nesse período de 2 anos, vai valer a 8666 e caso alguma administração fale assim, não, mas eu não quero fazer esse edital com base na 8666, eu quero fazer nessa lei nova. Pode fazer, só que ela não pode misturar as estações, pegar um pouco da 8666, pegar um pouco da nova lei. Tem que fazer o edital inteiro com base na 14133. Ela pode fazer já isso. Doutor, mas é temerário, né? Por enquanto. Eu não sei, né? A 14133, que chamada, né? Vamos dar a modalidade dela, né? Isso aí eu já vi a piadinha, que é o diálogo diferenciado. Esse é o nome que deram para isso? Na verdade... essa modalidade... Só para complementar aqui, Ana, o pessoal não ficar em dúvida. Então, quando que vai valer efetivamente como obrigacional e revoga de uma vez por todas a 8666? É isso. Dia 1º
de abril de 2023. A partir daqui, a 8666, abraço, enterra... 1º de abril de novo? Não, 1º de abril, porque ela foi publicada dia 1º de abril. Sim, aí ela vai esperar a transição, 2 anos. 2 anos, então, a partir de 1º de abril de 2023, obrigatoriamente, municípios, estados... todas as esferas. Todo mundo tem que usar a nova lei. Aí a 14.000, ela vai banir a 866. Revoga de uma vez por todas. E aí a gente vai esquecer a besta. Esquece a besta e vem a mentira. Aí vem a mentirinha, né? Aí vem a lei. Aí, doutor, essa lei, ela vai ser a premissa maior para todas as esferas. Todas. Municipal, Todas. Estadual, federal. Exato. Assim, você falou de uma modalidade aí trazida pela nova lei, que ela está chamando muita atenção pelo nome dela, né? Que é meio estranho, é uma modalidade diálogo competitivo. Então, o que é isso? O que é isso? Então, vamos partir primeiro, vamos esclarecer aqui o seguinte. Explica para mim, face a face primeiro, comigo, diga. Vamos lá. Diga para mim, doutor. Direi. Essa nova lei, o que ela fez com as modalidades, né, até então conhecidas? Concorrência, tomada de preço, convite. Ela excluiu a tomada de preço e excluiu o convite. Não vai existir mais essas modalidades, né? E aí ela incluiu o diálogo competitivo. E manteve a concorrência, manteve o concurso e manteve o leilão. Então, ela vai continuar ainda com a concorrência, diálogo competitivo, concurso, leilão e incluiu também o pregão, porque a lei 10.520, que Sim. hoje regula o pregão, vai ser revogado também e ela vai fazer parte o pregão está inserido na 14133. Vai compilar. Vai fazer uma compilação? Exatamente. É exatamente isso. Aí o RDC saiu fora? Saiu fora o RDC, porém... Algumas normas, como eu falei, algumas regras que tinha na RDC foi aproveitado aqui na 14133 para dar mais celeridade, mudar alguns parâmetros. Artigos que eram, assim... muito bons, né? Bons. Na visão de alguns executores e tal. Inclusive, Ana, é bom dizer também que foi feito... foi uma pesquisa ampla, né? E as normas, acordos do TCU foram abraçados pela lei 14133, tanto que alguns doutrinadores falaram, escuta, essa aqui é a lei do TCU. Mas, poxa, são coisas, os acordos do TCU são decisões de coisas que eram certas, pacificadas, né? Então, isso Doutor, aí foi abraçado. Traduza a sigla aí, Tribunal de Contas. É isso, TCU, Tribunal de Contas da União, né? Então, assim, aproveitando, eu vou falar do diálogo competitivo, aproveitando essa questão de falar do TCU, a gente sabe que hoje, já faz um ano, né, da publicação da lei, a administração federal, né, ela está mais familiarizada, já está bem familiarizada com a lei, com as novas normas, inclusive já hoje tranquilamente muitos órgãos aí da administração federal, se quiser já começar a utilizar frequentemente a 8.600, ela está preparada. O problema, Ana... Preparada para 14.133. Para 14.133. O problema... Federal. Federal tem mais recurso, tem mais condições de treinamento, né? A gente sabe disso. O problema são alguns estados, né? E a maioria maçante dos municípios, né? Que não vão acompanhar. Tanto que os municípios com até 20 mil habitantes só vão dever a obrigação à lei depois de 6 anos. A lei é assim, total, né? A abrangência total depois de 6 anos. Aí é uma discussão que a gente pode ir mais tarde. Tá? Mas assim, eu vou falar do diálogo competitivo. Essa modalidade está chamando muita atenção, mas de fato, ela vai ser, pelos estudos que se faz aí, que a gente vê, ela vai ser utilizada em no máximo 1% das aquisições e contratações públicas. Porque são aquelas contratações muito complexas, que você pega determinada obra estrutural, um objeto muito complexo, que até a própria administração tem dificuldade em descrever o edital. Vai precisar dar... Aí ela faz um diálogo competitivo com empresas pré-selecionadas e vai dialogando com a empresa, olha, coloca isso, tira aquilo, tal, até aprimorar e definir o edital.
Aí participam aquelas pessoas... Que na realidade, eu, na época, vivi dentro dos órgãos públicos, aprendi com muitas coisas com os órgãos públicos, né? O senhor bem sabe disso. Trabalhei muito tempo, na época que se divulgava a licitação, que tinha um veículo impresso, né? Foi aonde eu tive uma bagagem e consegui viver o outro lado, entender a parte privada e a parte pública. Isso. E também a dificuldade dos dois lados, né? Que tem. E isso já acontecia porque eles pediam ajuda. Às vezes eles pediam ajuda. Eu achei que o nome até casou. Pelo que tu explicou agora, casou. Porque, assim, é muito complexo. Então, o cara tá lá do outro lado, ele vai ter que escrever um edital. Ele não tem noção, né? Aí o que vai fazer? Vai ter que tem que adquirir aquilo lá. Não teria um risco de, nesse momento... Eu vou falar uma coisa, o senhor me corrija, mas assim, sabemos, né, quem já entende, de alguém falar, isso aí é dirigido, entendeu? Direcionar, né? Direcionado, né? Não, porque ali vão estar vários concorrentes, várias empresas nesse diálogo. Que fornece a mesma coisa, exato. Que vão estar trabalhando em conjunto. Porque assim, Ana, se você pensar, às vezes a gente, quando fala em complexidade, a gente já pensa logo em obras, em engenharia e tal. Mas tem outras coisas. Na área de TI, por exemplo, é totalmente complexo, absolutamente complexo. Sim. Definir um edital de compra de equipamentos, de tecnologia, às vezes é muito complexo, né? E nesse ponto, às vezes a administração realmente ela não tem condições de definir sozinha. Ela fala o que ela quer e aí, nesse diálogo, ela se chega num objeto comum ali a todos, né? Que vai atender e tal. Agora, é bom que se fala também, Ana, acho que você deve perguntar aí, mas quais as outras novidades, né? Acho que você quer saber, né? Eu quero, né? Vamos falar as principais, né? Não fala muito, não. Fala as principais. As principais inovações da 14133, que eu acho que veio a calhar. É uma lei, assim, na verdade, na minha opinião particular, né? Eu creio que muitos juristas concordam comigo que, são desde 93 trabalhando com uma lei. Você vê a dificuldade que é. Sim. Lá no Congresso, você falar em mudança de lei de licitação é uma dificuldade tremenda. Tá? Eu passei por isso. Né? Pois é. Desde 93, para você ter ideia, em 95 já tinha um projeto de lei para alteração da lei que era de 93, 2 anos. Quer dizer, de lá para cá foram muito antes, projetos, emendas e tal. Até todo ano falava-se posso te garantir que desde 2000... se falava, não, o ano que vem sai a nova lei, o ano que vem sai a nova, e nunca saía. E agora saiu a lei, ela tá ótima, perfeita? Não tá. É difícil falar numa norma, numa lei que abarque em qualquer segmento. Nós estamos falando de licitações, mas se você pegar o Código Civil, o Código Penal, falta um monte de coisa, porque a sociedade está além do que está previsto na lei. Então tem que fazer analogias e tal. E a 14133 também já saiu com lacunas. Mas, assim, teve um avanço, né? Para o que nós temos hoje de tecnologia, de sociedade, de hábitos, de costumes, teve um avanço. As principais modificações, que acho que vale a pena a gente falar. Fale, por favor. Eu ia te fazer essa pergunta, né? Que bom. Já falamos das modalidades, né? Essas alterações das modalidades. Depois nós vamos voltar Podemos falar um pouco do pregão, se bem que eu falei, né? Foi revogado. Foi revogado. Mas o pregão que nasceu em 2000 através de uma medida provisória, depois virou lei, né? A 10.520. Mas eu tenho uma outra pergunta assim, meia forte. Então vamos falar aqui das principais modificações. Principais inovações da 14133. Nós falamos da modalidade e tem uma coisa muito importante, que é o chamado PNCP, que é PNCP. Isso. O que é PNCP, Portal Nacional de Compras Públicas. Que
Isso, Tipo o Beck, tipo... na verdade, é um marketplace, é um mercado aberto, onde vai comportar, é um site, né, do governo federal que vai comportar ali todos os compradores, todos os fornecedores, sanções que a empresa tomou. Você pode pesquisar tudo sobre a licitação, tal, contratos firmados. Então, o portal já está no ar. Não seria parecido com o Instituto Transparência? É mais ou menos. Transparência, tipo... Mas é voltado para auxiliar tanto a administração nas licitações, né? A colocar ali... Quando você é um fornecedor, você se cadastra lá, coloca seu produto, né? Então é um mercado aberto ali. Igual o SICAF, eu vou lá para participar. O SICAF é um cadastro só, né? Mas é um todos órgão têm, para informar a sua condição de habilitação. O SICAF, a servidão dele é essa, serventia. E o portal vai além disso. Fala das sanções, né? Fala das sanções, fala dos fornecedores. Onde tem fornecedor de tal produto, você entra lá, tá lá, entendeu? Isso facilita pro comprador. Seria a busca, né, também. Uma busca geral, portal nacional. Mas tem uma abrangência muito grande. Ele está no ar já. Mas a facilidade dele, tanto para o órgão público e para nós, privados? Sim. Com certeza. A ideia é justamente essa. Quando se criou o SICAF, a ideia básica era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. E unificar tudo. Unificar, exatamente. Hoje, com esse portal nacional, que foi tão comentado, tão, né, as pessoas envolvidas, juristas e tal, falaram muito dele e tá, como eu disse, já está no ar. Mas não está completo, está faltando algumas coisas ainda, né? Porque tem um prazo para entrar em vigor, tudo, né? Uma pergunta. Então, lá, vamos dizer, tem a Prefeitura X para todas as esferas. Todas. Tá. Prefeitura X vai comprar, vamos dar um exemplo hipotético, merenda escolar. Deixa eu fazer a busca aqui de fornecedores de merenda escolar. Exato. Aí, deixa eu ver como que tá a documentação dela, se ela tá em dia, com as certidões, se ela não tem nenhuma sanção. Isso, exatamente. Então, vai dar uma clareza, né? Vai dar uma... Na realidade é tudo, ele compilou tudo aquilo ali e jogou no portal. A ideia é essa. A ideia é essa. Mas aí, doutor, como é que é feito? Como é que vai ser feita a modalidade? A pergunta que eu quero te fazer, que eu tinha esquecido, da 14.000, porque realmente eu, bem sincera, estou desatualizada, né? Porque vai mudando. Sim, claro, é muita coisa, muita informação. Muita informação, e eu tinha parado. As modalidades de dispensa, os valores continuam a mesma coisa? Não. Pois Dispensa existe? Uma das novidades a dispensa existe, continua. A inexigibilidade mudou os valores, né? Porque os valores para dispensa... Tá quanto? Era meio fictício, né? Era uma coisa muito pequenininha. Hoje está em R$54 mil. Não tá tão pequenininho, né? Pois tem empresas, pra você ter ideia, Ana. Hoje tem empresas que sobrevivem Eu sei, com a pandemia. de venda direta. Exato. Imagina, pega uma dispensa aqui de 54, pega mais uma ali e tal. 54. Então, assim, e 108 mil para obra de serviço de engenharia. Então, assim... Na dispensa? Na dispensa. Então, 54 mil para aquilo que não é obra e serviço de engenharia. O resto tudo entra nos 54. Por exemplo, mil reais. Eu quero contratar lá um pessoal da área de informática para... Isso, um serviço que está nesse patamar aqui. Até 50 mil. Até 54 mil reais. Faça uma cotação, né? O menor preço leva. Então, tem muitas empresas hoje sobrevivendo disso. Imagina todas as empresas catalogadas, cadastradas nesse portal, né? Tá lá um mercado aberto. Quem quiser comprar, tá lá. As empresas são essas. Facilita e muito. Esse foi uma jogada muito legal. Né? Gostei. Foi muito bom. Outra alteração, já falamos aqui da dispensa, né? Aumentou os valores, né? A inversão das fases, né? Que já era muito utilizada, né? É algo presencial? Sim, mas a preferência da lei sempre eletrônico.
Então, assim, o pregão eletrônico vai ser... Mesmo na 14, sim, vai sim. ser tudo eletrônico, doutor? Sim. Preferência eletrônico, inclusive... Em que momento vai ser o presencial? Quando não houver condições de fazer... Porque tem coisas, Ana, que não dá para fazer... Vai construir uma estrada, não dá para fazer um pregão eletrônico. Aí não dá mesmo, né? Não dá. Ali tem que ter o Vai tete a cair a estrada. tete. Vai cair tudo, Exatamente, não dá certo, não dá certo. Então essas coisas continuam. Esse bom senso continua, né? Mas assim, ó, quer ver uma coisa, um princípio muito importante, que quem prestou atenção fala, nossa, isso aqui vai mudar muito. É o princípio da segregação de funções. O que é isso? O que é isso? Olha, eu vou contar um caso para você interessante. Isso era recorrente, acontecia muito, mas teve um que ficou muito descarado. Eu participei, um cliente meu participou de uma licitação na prefeitura, aqui em São Paulo, né, uma cidade conhecida e tal. E aí teve um problema na licitação, tivemos que entrar com recursos e tal. E quem sempre que respondia... Quem que estava presente no dia da licitação? Fulano de tal. Vamos dar um nome fictício aqui, tá? O João. Tá? Uhum. O João era o pregoeiro. Ok. Entramos com recurso. Quem julgou? O João. Ok, o João, ele tem... O pregoeiro sempre tem... primeiro ele julga, depois a autoridade superior. Tá, ok. Como ele não podia... Essa prefeitura podia, porque ele respondeu como pregoeiro, como autoridade superior. Ele era ele tudo, né? Como chefe do jurídico. Ai, ele doutor. era tudo, quer dizer, o cara só não era o prefeito, né? Então... Mas abaixo, na licitação... Não pode. Era o João, tudo era o João. E pode? Deu um problema, fala com o João. Não sei o que, o João, é tudo o João. Ok, se o cara tem um conhecimento de licitações, ok. Que ele dê um curso lá dentro, né? Treine as pessoas. Mas hoje está proibido isso aqui. Cada função tem que ter. Tem a sua atribuição, doutor, né? isso é um exclusivo. caso... É seríssimo isso aí. Doutor. Porque cadê Sabe o que tá parecendo? o contrapeso, né? Não, pai, peraí. Tem que ter. Tudo bem, eu não vou citar o nome, mas me lembrou uma propaganda que você faz. Eu sou, né? Tá. Faço tudo. Eu faço tudo. Hoje Não você pode. faz tudo. Mas é uma coisa muito séria. Não pode. Porque você tem o presidente da comissão de licitação, você tem... você tem o jurídico. Exatamente. Quer dizer, um faz tudo. Exatamente. Cada macaco do seu galho, a verdade é essa. Sabe? Como é que foi descoberto isso? Pelo sobrenome? Não, eu descobri isso porque eu estava atuando lá dentro no processo administrativo. E aí teve que, infelizmente, né? Quando as coisas não funcionam doutor, dentro da administração do processo administrativo, a gente vai para o judiciário, né? Isso aí foi para o judiciário? Sim, claro. Isso foi caracterizado como o quê? Desvio de função, né, Ana? Totalmente, né? Desvio de função? Totalmente. Ele não pediu aumento, não. Eu não sei se ele ganhava por todos. Então... Mas a pandemia. Isso nunca pôde, na verdade, mas nunca foi tão expresso agora, né? Como está na lei. Doutor, Princípio isso aí foi... da segregação de funções. Eu fico triste, sabe? Infelizmente, Ana, infelizmente. Eu fico triste porque tem muita gente boa dentro do órgão público. Nós temos 5.570 municípios. Agora, pessoas fazer uma coisa dessa... Uma coisa, nós sabemos. Tem muitas pessoas que não sabem. Uma coisa que eu acho que, desde quando do ensino fundamental, ensino médio, é explicar o que é uma licitação. O governo, o mínimo que seja, sabe aquele básicozinho? Pelo menos o que é administração pública. O que é administração? O que é privado, né? O que é nosso dinheiro? O que é comprado? Porque você só vê coisa ruim, mas também tem um outro lado. Sim. Agora, as pessoas têm que ser capacitadas. Sim, claro. As pessoas sem capacitação lá não adianta. Não adianta. Porque o que acontece? Existe os concursados, existe órgãos públicos, eu posso dizer que muitos, eles vão lá, eles pagam um curso, eles preparam. Porque eu não fiz direito, né? Mas eu gosto de fazer direitinho. Que bom. Lógico, né, claro, doutor? Claro. Você tem que estar se atualizando, você vê esse... inteirinho, olha quanta coisa já aconteceu É verdade. de licitação.
Eu estava totalmente mais por fora do que meu óculos aqui, que ele tá caindo assim, né? Mas tem mais uma novidade que eu achei muito interessante também, que a lei exige da administração. Qual? Planejamento anual das licitações que vão acontecer no ano. Isso envolve, inclusive, o ETP, né? Que é o Estudo Técnico Preliminar. Mas vem cá, isso aí não seria... Desculpa a minha leiguice, né, doutor? Pelo nome que você está dando, não entraria no orçamento que está aqui. Só mudou o nome, né? Sabe, tipo aqui... Não tinha aquele que antigamente era contínuo, aí depois foi para office boy, aí hoje é mais ou menos... na verdade, é assim, Ana, essa intenção sempre houve. Não, tem, né? Eu vi aqui. Como que você não tem planejamento para... Agora, na sua casa, se você tem X de valor para você gastar... Uma educação financeira. Exatamente. Tem X para você administrar seus bens e tal. O que você vai comprar naquele mês ou naquele ano. Aí, como é que você compra sem saber quanto tem para gastar? Posso fazer uma pergunta? Me veio agora. Em cima de tudo isso... Como é que ficou a lei de responsabilidade fiscal? Ela continua válida? Sim, com certeza. Olha, e mais eu do que fiz nunca. eventos mais do que nunca. Porque eu aprendi o seguinte. É tanto que quando eu ia fazer entrevistas com os diretores, mostrar as atribuições, quais os projetos, o que vocês estão investindo lá atrás, né? E eu perguntava, mas tem verba para isso? De onde vai vir essa verba? É verdade. Por quê? Porque hoje o leque... Só as grandes empresas poderiam. Hoje as pequenas podem. Você vê que muita gente, empresários, pequenas empresas, estão sobrevivendo da dispensa. 54 mil. Pô, tem empresa que não fatura isso. Eu não vou mentir, eu não faturei. Teve dia que eu só fui lá para pagar. Mas é verdade. Tá? Ela continua valendo, essa lei de responsabilidade fiscal. Sim, mais do que nunca. A lei de responsabilidade fiscal tem que existir num país democrático, né? Você não pode gastar mais do que arrecada, né? E essa lei veio dar mais cumprimento, né? Tá tudo isso, esse arcabouço, né, de responsabilidade para você poder fazer seus planejamentos de acordo com o que entra de fato aqui, né, de recursos e tal. Para você. E como que se faz o planejamento? A administração pública, aquela que eu falei para você dos municípios, né? Estados nem tanto, mas a maioria dos municípios pequenos estão perdidos, porque assim, como é que eu vou fazer um planejamento anual, né? Gente, é fácil. Pega lá os anos anteriores, veja o que foi empenhado naqueles anos, dali serve de analogia. Né? Olha, eu comprei isso, X, Y. Não vai ser diferente esse ano, com algumas ressalvas, né? Algumas exceções. Então, o planejamento é por aí. Eu vou te falar uma coisa. Existe o planejamento e existe os imprevistos, uma coisa que nós estamos vivendo, um momento, né? O mundo todo está vivendo. Sim. Eu digo que isso está acontecendo lá atrás. Vai ser para um outro... Porque eu já estava, assim, trabalhando em cima da defesa do meio ambiente, a gente cuidar do nosso planeta. Existiu uma lei aí que... Não vamos falar dela hoje, que não vai entrar aqui. Está acontecendo muitas catástrofes, como no Rio de Janeiro, Minas. E você veja bem, o cara tá ali, o prefeito... Eu vou te dar uma saia justa, você não tá de saia, mas eu vou deixar você de... A calça justa. Bermuda. De bermuda. Vou cortar um pouquinho suas calças, né? Pra me economizar. Vamos lá. Doutor, isso é uma pergunta que surgiu agora. Acontecendo tudo isso, o prefeito ele tem X lá, aquele município pequenininho. Vamos citar aí o Rio de Janeiro, como aconteceu lá em Petrópolis. Nossa! Como é que o cara vai se organizar ali? Você pode me explicar? Porque, como eu sou de eventos, coordeno eventos, a gente trabalha junto, sabemos juntos, então eu tenho que ter meu pezinho no chão. Né? Isso aqui dá para mim fazer. Pô, todo mundo tem que ter o ponto de equilíbrio. Então, todos nós fazemos a nossa licitação. Sim. Mas nós temos que pensar no imprevisto. Claro. Como é que fica? Claro, Ana. Então, a gente parte sempre da premissa
do plano familiar, né? Tem um plano familiar privado que você tem seu planejamento. A administração pública, no fator aí de planejamento, não foge muito a isso, né? Arrecada tanto, o que está previsto para gastar é tanto, e as emergências? Aí vem os contingenciamentos, né? Mas num caso desse, existe muitos contingenciamentos nos municípios, né? Tem que contingenciar e tal. Mas nos casos exclusivos desse, né? de catástrofes, sempre acontece, geralmente, começo de verão, né? Ou início de ano, geralmente acontece. Não tá tendo mais época, né? Pior, Acontece, né? É verdade. Mas assim, o que deve fazer, o que faz geralmente? Força maior? Sim, é força maior, caso fortuito e tal. Tá, mas o problema é a grana. De onde vem a grana se não estava no orçamento? De onde vem a grana? Aí entra o Estado, entra o governo federal, né? Então. Auxílios para socorrer aquela situação agora, já. Né? Porque é emergência, é emergencial, tá? Não dá para fazer uma licitação, para planejar, para atender aquela situação de emergência, né? Então, geralmente conta-se com o apoio dos estados, né? E do governo federal. Agora, que é interessante, tá vendo? Eu estava falando das modificações, né? Das inovações. Certo. Falei de algumas, né? E as pequenas coisas que parece que não altera tanto, mas altera e muito para quem prepara a licitação, para quem prepara aquele rol de inúmeros documentos. Por exemplo, agora está expressamente permitido a assinatura digital nos documentos. Em vez de ficar indo lá no cartório, reconhecer firma. Você reconheceu firma? Não, está inabilitado. Poxa, a empresa é idônea. A documentação está aqui. Então, porque sempre houve essa discussão, né? E algumas empresas já se antecipando, mandava a assinatura digital, porque tem a lei, né? Da assinatura digital, que é válido, né? É verificável. Mas algumas administrações aceitavam, outras não. Aquelas mais avançadas, né? Aceitava, outras não. Agora, sim, tem que aceitar a assinatura digital, porque facilita muito para a vida de quem participa das licitações. Eu acho que nós vamos ter muitos outros bate-papos, porque é um tema muito polêmico. É polêmico e tem muita coisa, realmente. Você já falou isso aí, eu já fiquei assim, né? Meu dedinho já tá assim. Se você me permitir, eu só vou falar mais uma coisinha que eu achei legal também. Mas se você quiser falar alguma coisa antes... Não, você vai falar, mas... Então, vamos lá. Pode falar. Pode. Eu vou deixar. O que a maioria das empresas se preocupam quando pensa em vender para o governo e tal? Eu vou receber? Eu ia te falar isso. Recebe, mas demora um pouco, né? Tem que receber. Essa preocupação não é só das pequenas empresas. Poxa vida, todo mundo já está elaborando, já está vivenciando isso e fala, nossa, tem que mudar alguma coisa. Quer ver uma coisa interessante, Ana? Na Lei 8666, se você pegar lá no artigo 78, inciso 15, estava prevendo o seguinte: se você está prestando um serviço para a administração e ela está fornecendo um produto parcelado e tal, ela atrasar o pagamento em até 90 dias, você é obrigado a continuar fornecendo, para depois de 90 dias você optar entre rescindir o contrato ou suspender aquele contrato, certo? 90 dias. Essa lei, ela diminuiu um pouco. Não é o ideal, mas diminuiu para 60 dias, né, de inadimplência, para você poder optar, porque sempre foi um problema também. Então, assim, existe essa possibilidade? Tem. Aliás, tem algumas... Já ouvi de prefeitos, né, na mesa, em reunião, o prefeito bater no peito e falar assim, mas a lei me garante que eu posso atrasar 90 dias. Não, de jeito nenhum. A lei nunca falou isso. Ele não leu a lei, ele não fez lição de casa. Ele não leu a Bíblia, a premissa. Errado. Ele não leu. Interpretou errado, porque assim, o que a lei fala Desculpa, eu tô ficando nervosa. O que a lei fala é que se houver atraso de até 90 dias, e onde por fica algum a lei de responsabilidade fiscal nesse negócio? Você viu que eu comecei de trás para frente agora? Exatamente. Então, chega para ele, seu prefeito, primeiro vê a lei de responsabilidade fiscal, depois você lê aqui o artigo, depois vamos conversar. Então, sabe o que isso gera? Sabe o que nós temos que fazer? É o que eu quero
comunicar, né? Que nós vamos estar. Eu quero convidar todos vocês, o doutor Márcio, nós vamos estar fazendo o nosso primeiro evento, depois da pandemia, um evento presencial sobre licitações, tá? E depois vocês vão clicar aqui embaixo, vai ter um link. A gente vai estar falando mais sobre isso. E conto com todos. E outros temas. Mas uma coisa, assim, só para a gente encerrar, eu quero falar de PPP. Uhum. E uma coisa que não deixa calar... Sabe o que eu me preocupo? É os fraudes. As fraudes, né? As fraudes dessa história. Ah, que é seguro. Olha, doutor, seguro morreu de velho, viu? Porque você paga um seguro, porque seguro... isso vai ser para um outro tema, tá? Eu quero já, de primeira mão, convidá-lo... Opa, obrigado. Para estar o senhor, uma outra pessoa, eu não vou dizer quem é. Eu acho que nós vamos fazer um pequeno debate, assim. Legal, muito bom. Quero falar sobre os pequenos, tá? Na 123. Pois é, as micro e pequenas empresas. Mas isso vamos deixar, né? para o curso, Isso. né? Eu acho isso assim, de suma importância as pessoas estarem sabendo, porque são detalhes. É muito fácil hoje todo mundo pegar amplo e só... Não, calma, gente, não é assim. Sim. Não é assim. Vamos ler direitinho, porque muita coisa mudou. A gente vai ter que se adaptar. Eu quero realmente estudar e eu quero ver se a besta vai embora, né? Se fica o dia da mentira a 14, né? 133. 133. E o que eu mais quero é que o nosso país retome as atividades e Deus todos quiser. os empresários e a gente fazer as coisas corretas, né? Exatamente. É isso que a gente quer, né, Ana? A gente quer, é tanta lei, porque para que tanta lei? Vamos cumprir a lei, vamos fazer uma lei bonita. É verdade. Doutor, muito obrigada mesmo. As portas estão abertas e olha, nós vamos ter muito bate-papo aí, hein? Legal, Ana. Polêmicos. Legal, Ana. E com certeza vai ter muitas perguntas para você, tá? Não, eu que agradeço, Ana, imensamente essa oportunidade, né? De a gente trazer alguns parâmetros aqui, né? Pouquíssimas coisas. Nós damos uma pincelada aqui. Como você bem disse, ficaram bastante coisas. A gente pode esclarecer pontualmente no curso, né? Que vai ser presencial. Vai ser presencial. Então, a gente faz questão de responder aluno por aluno, né? Aqueles que estão ali assistindo. E tragam as suas dúvidas. Vamos discutir, vamos tirar as dúvidas o máximo possível, né? Para que seja esclarecido e retomar. Vamos retomar, vamos embora. Vamos embora, Precisa, né? Precisa, as pessoas precisam, né? Legal. O país precisamos gerar emprego, precisa receber. Claro. Então, é muito pouco tempo para a gente falar muitas coisas. A licitação é uma coisa grandiosa demais no país. São bilhões e bilhões que são investidos anualmente nas licitações. Ninguém pode ficar de fora. E uma outra bolo, coisa, né, doutor? Informação. Claro. Informação é tudo. Com certeza. Esse é o segredo. Porque eu sempre falo, o que é errado? Você fazer direito ou fazer direito é errado? Fazer direitinho é o certo ou o certo fazer errado? Porque, você segue a lei, mas eu fiz o que está na lei. Não é isso. Não é. Manter as pessoas informadas. Eu não tenho vergonha de falar, não sei o que mudou. Então, principalmente, é o que você falou, 2 anos de transição. Então, isso. Tanto o lado privado como o público tem que estar preparado. Com certeza. Bom. Muito bom. Vamos encerrar. Tá? Muito obrigada, doutor. Muito obrigada mesmo. Você. Foi de suma importância, estamos muito felizes. Legal. E a todos, muito obrigada e contamos com vocês na próxima. Até.